O presidente do Senado acusou a Polícia Federal de invadir os apartamentos funcionais que pertencem a senadores para fazer busca e apreensão de documentos em mais uma fase da Operação Lava Jato nesta terça-feira. Os policiais entraram nas residências de Ciro Nogueira, do PP, Fernando Bezerra Coelho, do PSB, e de Fernando Collor de Mello, do PTB. Para Renan Calheiros, presidente do Congresso Nacional, a ação foi abusiva e estremece a independência dos poderes. Buscas e apreensões sem a exibição da ordem judicial e sem os limites das autoridades não é busca e apreensão, é invasão, é uma violência contra as garantias constitucionais em detrimento do Estado democrático de direito. O ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, um dos alvos, afirmou na tribuna da casa que o Senado teria sido arrombado com a ação da PF. Ele defendeu que a ação foi patrocinada pelo Ministério Público, que, segundo ele, pratica um regime de ditadura. Collor também criticou as buscas feitas em sua residência pessoal, a famosa Casa da Dinda, local que ele usou como residência oficial quando era presidente da República. Lá, a PF apreendeu 3 carros de luxo, que somam mais de 3,5 milhões de reais. Fernando Collor acusou o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, de orquestrar a busca para humilhá-lo e alimentar um clima de terror no meio político. Os fatos investigados datam de pelo menos mais de 2 anos. A investigação já é conhecida desde o final do ano passado e eu jamais fui sequer chamado a prestar esclarecimentos. É ou não é uma tentativa de imputação prévia de culpa, sordidamente instrumentada e encomendada pelo senhor Janot. Em nota, a PF afirmou que apenas cumpriu decisão judicial do Supremo Tribunal Federal. Ao todo foram cumpridos 53 mandados de busca e apreensão. Além do senadores, os policiais também apreenderam documentos na casa do deputado Eduardo Fonte, do PP, do ex-ministro das Cidades, Mário Negro Monte, e do ex-deputado João Pisolatti. A operação foi batizada de Politeia, em referência ao livro A República, de Platão, em que ele descreve uma cidade perfeita, onde a ética prevalece sobre a corrupção. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Os prefeitos brasileiros convidados pelo Papa Francisco para a reunião no Vaticano iniciaram os preparativos para o encontro, que acontece na próxima semana. Nos dias 21 e 22, os gestores estarão em Roma, na Itália, para participar de 2 eventos: do workshop Escravidão Moderna e Mudanças Climáticas, o Compromisso das Cidades, e do simpósio Cidades e o Desenvolvimento Sustentável. Ao todo, 53 prefeitos de 29 países vão participar dos debates. Nesta quarta-feira, o presidente da Frente Nacional de Prefeitos, FNP, Márcio Lacerda, participou de reunião preparatória realizada na representação da Santa Sé, em Brasília. Na ocasião, destacou que os gestores de municípios podem contribuir na solução dos problemas globais. É nas cidades que o gestor público é mais próximo da população. Então, o fato de ganharmos o reconhecimento como gestores locais, como protagonistas do debate, da discussão, é muito importante. Ou seja, nós estaremos adquirindo a nível internacional um protagonismo que nós não temos no Brasil ainda. Lacerda, que também é prefeito de Belo Horizonte, em Minas Gerais, acrescentou ainda que o evento é importante para os gestores conhecerem as iniciativas de sucesso desenvolvidas em outros países. Também foram convidados pelo Papa os prefeitos de São Paulo, de Porto Alegre, do Rio de Janeiro, de Salvador, de Curitiba e de Goiânia. Todos fazem parte da diretoria da FNP. Agência Rádio Web, de Brasília, Larissa Mantovan. A Polícia Federal em Uberlândia, Minas Gerais, investiga supostas ameaças de morte ao procurador do Trabalho, Paulo Gonçalves Veloso. Denúncia feita por um ex-dirigente do Sindicato dos Vigilantes do município revelou um plano de assassinato. Conforme relatado na última sexta-feira, dia 10, Veloso e a família foram seguidos e fotografados por integrantes da atual diretoria do sindicato. O procurador
Procurador-Geral do Trabalho, Luiz Camargo, repudiou a ameaça. Camargo também ressaltou que a tentativa de intimidação não fará o MPT retroceder no combate às irregularidades trabalhistas. Não adianta ameaçar o procurador, não adianta ameaçar a procuradora. Nós vamos proteger o procurador, nós vamos proteger a procuradora e nós vamos cumprir com a nossa missão institucional. Isso não há dúvida. O Ministério Público do Trabalho não vai recuar, a investigação vai prosseguir, a ação vai prosseguir e as providências serão tomadas. Não tenho dúvida disso. A sociedade espera isso do Ministério Público e tem isso do Ministério Público todos os dias. O procurador do Trabalho, Paulo Veloso, investiga a doação feita por empresas de vigilância à campanha política de Juliano Modesto, vereador e atual presidente do sindicato. Em abril deste ano, o procurador pediu na Justiça que ele fosse destituído do cargo de presidente. Por telefone, Modesto negou as acusações de ameaça. Agência Rádio Web, com informações de Minas Gerais, Larissa Mantovan. Nutricionista alerta para os cuidados que se deve ter com o armazenamento do leite em pó. Segundo Cássia Duarte, da Itambé, é importante ter cautela com locais onde bate muito sol. A especialista também recomenda atenção com o tempo em que o produto fica guardado. O leite em pó deve ser armazenado em local fresco e seco e deve-se evitar incidência de raios solares. Após aberta a embalagem, a mesma deve ser dobrada e guardada em recipiente fechado e seco, e deve ser consumido em até 30 dias. A nutricionista da Itambé, Cássia Duarte, ainda detalha a diferença entre o leite em pó convencional e o instantâneo. O leite em pó instantâneo possui em sua composição a lecitina de soja. A lecitina tem a função de dissolver o leite em pó em água de forma mais fácil e rápida do que o leite em pó convencional. A nutricionista Cássia Duarte, da Itambé, explica que a medida correta para o consumo do leite em pó é 2 colheres de sopa do produto para cada 200 ml de água. Agência Rádio Web de São Paulo, Norberto Júnior. No ar, Jornal da CUT. Olá, trabalhadores e trabalhadoras de todo o Brasil. Eu sou o André Acarini. E eu, Carolina Cassola. A edição desta quinta-feira, 16 de julho de 2015, traz como destaques: Marcha das Margaridas. Contagem regressiva para o encontro de mais de 100 mil mulheres em Brasília. FMI reconhece que a União Europeia endureceu ao impor sanções à Grécia. Relatório das Nações Unidas aponta para fim da epidemia de AIDS até o ano de 2030. E ainda, para a Unicef, educação é melhor saída para o fim da desigualdade social. Projeto de José Serra, que altera o ECA e aumenta tempo de internação de jovens infratores, é aprovado no Senado. Notícias. Giro sindical. Direitos. Mundo do trabalho. Política. Economia. Saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Fique agora com a previsão do tempo para todo o Brasil. Previsão do tempo. Apesar do aumento da nebulosidade no estado de São Paulo, não tem previsão de chuva, tanto no estado paulista como nos demais estados do Sudeste. As temperaturas nesta quinta-feira começam na casa dos 18 graus na capital paulista, 22 no Rio e 16 em Belo Horizonte. No Nordeste também tem tempo firme em quase toda a região. As áreas de instabilidade se concentram entre as praias do Rio Grande do Norte e o litoral da Bahia. Tem chance para chuva fraca entre a tarde e a noite. Em Salvador e também em Fortaleza, mínima de 22 graus. No centro-oeste do país, o tempo fica firme em quase toda a região. Apenas no interior do Mato Grosso do Sul é que tem a influência de uma frente fria e condições para pancadas de chuva no decorrer das próximas horas. Em Brasília, mínima de 11 graus. No sul do país, chove desde o norte do Rio Grande do Sul até o oeste do Paraná, devido à influência de uma frente fria. As temperaturas em Porto Alegre começam na casa dos 11 graus e em Curitiba, 17. Com a previsão do tempo, Maria Clara Sasaki, da Somar Meteorologia. Para mais informações, acesse tempoagora.com.br. Notícias. Na terça-feira foi aprovado no plenário do Senado o substitutivo do PLS 333 de 2015, texto de autoria do senador José Serra, do PSDB de São Paulo, que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. A mudança é no tempo de internação de menores de 18 anos que tenham cometido crimes hediondos, exceto tráfico de drogas. De
De acordo com a matéria, a pena, que atualmente é de 3 anos, pode ser aumentada para até 10 anos. Na avaliação de Alfredo Santos Júnior, que é secretário de Juventude da CUT Nacional, o projeto representa, assim como a redução da maioridade penal, um grande retrocesso. Como para reduzir a idade penal é preciso uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que tem um fórum qualificado, é muito mais complicado aprovar, esse projeto ele altera as penas do próprio ECA. Então não precisa de uma emenda constitucional, ele é menos pior do que a redução da idade penal, mas é também um grande retrocesso, porque ao invés de estar pensando formas de manter o jovem na escola, formas de manter o jovem com mais acesso à saúde, à educação, à presença do Estado nas periferias, o que esse projeto propõe é segregar o jovem por mais tempo. Então a pena máxima aumenta de 3 para 10 anos, esses jovens serão mantidos separados dos demais jovens e viram um mecanismo indireto de segregação. Alguns acreditam que com esse projeto é possível acalmar os ânimos dos mais conservadores para não passar a redução da idade penal. Temo que possa acontecer justamente o contrário, a gente tenha os 2 projetos aprovados, porque eles tramitam de forma independente. Então a gente corre risco de, além de ter uma redução da idade penal, a gente ter a pena, que não é pena na verdade o nome, mas enfim, o período de internação aumentado. A matéria vai seguir agora para a votação na Câmara dos Deputados. Pelo projeto, os jovens que tenham cometido esses tipos de crime, os crimes hediondos, com exceção ao tráfico de drogas, vão poder ficar internados em centros de atendimento socioeducativo por até 10 anos. Jornal da CUT. Mobilização. Contagem regressiva para a Marcha das Margaridas. A expectativa é de que mais de 100 mil mulheres se reúnam em Brasília nos dias 11 e 12 de agosto. E a responsabilidade aumenta conforme se aproxima a data. É que o cenário político do Brasil vem se mostrando cada vez mais complexo e sujeito a retrocessos. Na terça-feira foi realizada uma plenária de mulheres em Brasília. O objetivo foi preparar a marcha. Lideranças do encontro destacaram o desafio de defender a liberdade, a igualdade e a autonomia em tempos de ataques à direita. Como parte da coordenação da marcha, a CUT conduz um processo de mobilização nos estados para levar ao menos 30 mil trabalhadoras à capital federal. Rosane Silva, secretária de Mulheres da CUT, apontou que a mobilização também é um momento de formação política, em que o movimento fortalece a pauta feminista e coloca em prática a pressão por políticas públicas voltadas à igualdade no campo e na cidade. Ela afirma que há muitos anos a CUT vem discutindo um modelo de desenvolvimento centrado no direito à vida humana que tenha como o centro o trabalho e a distribuição de renda, o que, segundo a Rosane Silva, é algo que unifica as mulheres, urbanas e rurais, em uma luta na qual caminham juntas. A Marcha das Margaridas é uma homenagem a Margarida Maria Alves, presidenta do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande, na Paraíba, assassinada por um pistoleiro no dia 12 de agosto de 1983. Em sua memória, para fortalecer a luta, a cada 3 anos, caravanas de mulheres partem de todo o país rumo à capital federal. Desde 2003, primeiro ano da manifestação, mais de 140 mil mulheres já ocuparam Brasília para cobrar e conquistar políticas públicas voltadas para um modelo de desenvolvimento centrado na vida, no respeito à diversidade e contra a violência sexista. A partir de 2007, o governo federal criou uma mesa de negociação permanente que seguiu ininterruptamente e é atualizada a cada marcha. Com o tema As Margaridas seguem em marcha por desenvolvimento sustentável com democracia, justiça, autonomia, igualdade e liberdade, esta edição deve levar à capital federal mais de 100 mil mulheres. Notícias. Agora, notícias da Grécia. Um relatório do FMI veio a público nesta terça-feira. No documento, há a afirmação de que a Grécia precisaria de um alívio de sua dívida bem maior do que as condições impostas pela União Europeia. O FMI propunha que o prazo para o pagamento da dívida grega deveria ter uma carência de 30 anos, passando por uma profunda reestruturação. O relatório foi enviado para os negociadores da União Europeia antes do início da última reunião com os representantes do governo grego, o que indica uma posição do FMI menos austera, que é do próprio Banco Central Europeu. Trecho da relatoria diz que a deterioração dramática da sustentabilidade da dívida indica a necessidade de alívio em uma escala que precisaria ir muito além do que tem estado sob consideração até agora. Em acordo fechado nesta terça-feira, a União Europeia conseguiu trocar um empréstimo de 86 bilhões de euros por um programa que inclui privatizações e cortes nos direitos previdenciários, entre outras medidas consideradas amargas. Saúde.
Um relatório divulgado esta semana pelo UNAIDS, que é o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS, mostra que as metas para deter e reverter a doença prevista nos Objetivos do Milênio foram alcançadas e até superadas. Novas infecções causadas pelo vírus HIV foram reduzidas em 35% e as mortes relacionadas à doença em 41%. O documento também realça a necessidade de reforçar os investimentos e acelerar programas para acabar com a epidemia de AIDS até o ano de 2030. Segundo o UNAIDS, a resposta global ao HIV evitou 30 milhões de novas infecções pelo vírus e 7 milhões e 800 mil mortes relacionadas à AIDS desde 2000, ano em que os objetivos foram estabelecidos. O UNAIDS destaca que a resposta ao HIV foi um dos investimentos mais inteligentes em saúde global e desenvolvimento, o que proporcionou resultados mensuráveis para pessoas e para as economias. O relatório também analisa o impacto que a resposta à AIDS teve na vida das pessoas, em seu sustento, nas famílias, comunidades e economias, assim como a influência que a resposta teve em muitos dos outros ODMs. Repórter CUT. Repórter CUT. E mais um relatório, o Unicef divulgou dados essa semana que apontam a educação como a melhor saída para diminuir o abismo entre os mais ricos e os mais pobres. Os dados se baseiam em 8 capitais brasileiras e mostram que as desigualdades entre regiões numa mesma cidade diminuíram nos últimos 5 anos, mas as diferenças ainda existem e são consideráveis. Um dos exemplos dados pelo Unicef é de que numa sala com 30 alunos em um colégio de periferia, há em média 11 com 2 anos ou mais do que o indicado para a série, ou com defasagem escolar. Já num bairro de classe média ou alta, o número cai para 2 alunos. Um outro recorte do relatório do Unicef é sobre a violência. Nas regiões centrais das cidades, a probabilidade de jovens de até 19 anos serem vítimas de assassinatos é praticamente nula. Já em bairros mais pobres, nas periferias, as chances saltam para 136 a cada 100 mil habitantes. Gary Stahl é representante do Unicef. Ele traça um raio-x da desigualdade. Adolescentes assassinados que morrem por homicídio aqui no Brasil têm raça, têm cor, têm endereço. São homens, negros, 16 a 18 anos na periferia das grandes cidades. Eu acho que isso não é uma pura coincidência. O PCU é um programa do Unicef que tem por objetivo reduzir as desigualdades entre crianças e adolescentes de diferentes bairros. As cidades se comprometem a melhorar pelo menos 10 indicadores sociais, que vão da taxa de mortalidade de bebês até o percentual de escolas com quadras esportivas. Na terça-feira, prefeitos e representantes dos municípios debateram caminhos para políticas públicas prioritárias à sociedade. A educação foi apontada como a saída para diminuir o abismo entre os mais ricos e mais pobres. Se um país, Brasil ou seja outro país, pode oferecer as mesmas oportunidades para todas as crianças, vai reduzir as desigualdades. E nesse encontro, nesse debate entre prefeitos, um aluno chamado Gabriel Silva, ele tem apenas 17 anos, ele é estudante de uma escola de periferia da cidade de São Paulo, ele emocionou os participantes com a sua poesia, que retrata a realidade dos jovens que vivem nas periferias. As pessoas nos olham com outros olhos, com medo ou com ódio. Isso quando olham. Eu tô aqui, você quer me escutar? A minha estatística é diferente da sua. Morrem mais meninos na sua ou na minha rua. Jornal da CUT. O Jornal da CUT termina aqui, uma produção da Secretaria de Comunicação da CUT Nacional com a coordenação da MGORA Comunicação. Apresentação e edição, Andréa Carini e Carolina Cassola. Colaboração, Rede Brasil Atual e TVT. Rádio online e distribuição, Agência Rádio Web. Realização, CUT, Central Única dos Trabalhadores. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição. A luz pode ser uma opção para purificar a água contaminada. Essa tecnologia tem sido utilizada por pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA. A unidade de pesquisa ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação trabalha no projeto desde 2007. O coordenador de extensão do INPA, Carlos Roberto Bueno, conta que a instituição iniciou o estudo para atender a demanda de um grupo indígena do estado. Na época, em torno de 10 crianças da comunidade
cidade morriam por ano devido à contaminação da água. Diante do problema, os pesquisadores montaram um equipamento composto de bateria movida por energia solar, com o potencial da luz ultravioleta concentrada num tubo. 99% de agentes como bactérias, fungos e vermes foram eliminados. Segundo Bueno, a tecnologia é conhecida no mundo e ganhou função social a partir da sua adaptação para a realidade da região amazônica. O que nós fizemos foi dar uma praticidade a isso aí, uma grande eficiência a isso, adaptar a questão de baterias e daí tratar comunidades isoladas, que é uma questão muito importante para a Amazônia. Então isso que nós estamos fazendo é dar uma versatilidade a esse equipamento. O protótipo é capaz de tratar 400 litros de água por hora e abastecer cerca de 300 pessoas. 56 equipamentos foram instalados em comunidades ribeirinhas, indígenas e unidades militares. Além do investimento em pesquisa e infraestrutura do Instituto, o projeto contou com recurso de emenda parlamentar e o Instituto chegou a assinar um contrato de transferência da tecnologia para uma empresa que trabalha com energia solar. A expectativa é que a iniciativa sirva de inspiração para outras ações. Você tem órgãos públicos gerando benefícios, políticas públicas e uma empresa particular, privada, dando escala a isso e transferindo à sociedade um bem que certamente tem a ver com saúde e sobrevivência das pessoas na floresta. No total, a instalação custa R$2.000 e possui duração de 5 anos. Agência Rádio Web, com informações de São Paulo, Denise Coelho. Caciques do PMDB avisaram nesta quarta-feira que o partido disputará a eleição presidencial de 2018 com candidato próprio. Atualmente, o PMDB, pelo menos na teoria, é o principal partido de sustentação do governo petista. O vice-presidente da República, que é presidente nacional do PMDB, Michel Temer, destacou que, independente das parcerias para 2018, o partido não abrirá mão de ser cabeça de chapa. Seguramente, eu acho que hoje é uma postulação de todo o PMDB, todos os setores do PMDB. Nós estamos abertos para todas as alianças, né? Com todos os partidos. Apenas o que está sendo estabelecido é que o PMDB quer ser, digamos assim, cabeça de chapa em 2018. A declaração foi dada em um evento em que o PMDB lançou uma plataforma digital justamente para aumentar o contato com os eleitores. O presidente do Senado, Renan Calheiros, foi direto. Mas o PMDB, desde logo, está deixando claro, absolutamente claro, que vai ter um projeto de poder, que vai ter um candidato competitivo a presidente da República. Durante a tarde, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, outro cacique PMDBista, brincou com a separação já anunciada do PT e PMDB. A aliança com o PT, ela já acabou. É aquela história de casamento que estão dormindo em quarto separado faz tempo. O PMDB quer a distância do PT, que a chance do PMDB se aliar ao PT em 2018, se não é 0, é 0,0001. Com a vontade declarada do PMDB, a tendência é que as coisas fiquem ainda mais complicadas para o governo Dilma Rousseff. Além disso, os desdobramentos da Operação Lava Jato, que está cada vez mais próxima do Congresso, têm deixado o meio político apreensivo. O próximo semestre será decisivo em um possível racha na base do governo, liderado, claro, pelo PMDB. Agência Rádio Web. De Brasília, Yuri Hudson. A alteração na cobrança do ICMS reacendeu o debate sobre a reforma tributária. A medida provisória 683 criou 2 fundos compensatórios para os estados que perderiam com a unificação do tributo. A redução e a simplificação dos impostos, o chamado Custo Brasil, é defendida pela indústria e por alguns especialistas em direito tributário. O ex-secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, acredita que só é possível reduzir o custo dos tributos com o governo cortando gastos. Carga tributária é algo decorrente do tamanho da despesa. Então, sem olhar a despesa, não tem como pensar em carga tributária. Se existe a necessidade, por conta da dívida pública brasileira, de geração de superávites primários, é inevitável que só tenha uma forma de equilibrar isso. É aumentar a receita ou reduzir a despesa. Se não se quer aumentar a receita, olhe para a despesa. E aí essa é a questão-chave. O presidente da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, a ABINE, Humberto Barbato, defende a tese de que com menos impostos a economia cresce, fazendo com que a arrecadação do governo seja maior do que com as taxas elevadas. Nós temos que ter uma simplificação tributária para que com isso a gente possa tornar a burocracia menor
e com isso a gente possa ter uma economia em todo o processo administrativo dentro da indústria e com isso a gente ficar mais próximo da realidade que nós temos no exterior. Nesta semana, os governadores dos estados do Sudeste se reuniram com a presidente Dilma Rousseff e manifestaram apoio às mudanças do ICMS. O governo federal quer igualar as alíquotas praticadas nos estados para estimular os investimentos e a competitividade no país. Agência Rádio Web de São Paulo, Ricardo Rodrigues. Fernando Darold procurou o projeto Ação Integrada, que já qualificou mais de 1.600 trabalhadores no Mato Grosso e virou referência após quebrar o ciclo do trabalho escravo. A iniciativa visa, sobretudo, dar oportunidade para que trabalhadores não retornem ao mesmo ciclo de degradação por falta de qualificação para mudar de vida. Aí depois eu conheci o projeto, eu fui entender que não era isso, eu tenho direito à carteira assinada, eu tenho direito ao salário mínimo, a seguro-desemprego, a férias. A gente está entendendo assim, através do curso mesmo. É difícil, mas agora a gente está numa situação melhor. Comecei a juntar dinheiro para comprar meu próprio terreno. A gente, assim, melhorou bastante, porque agora a gente trabalha, agora dá para comprar comida. Se eu quiser comprar uma roupa, eu tenho dinheiro sobrando, eu posso ir lá e comprar uma roupa. Antes não dava para comprar, assim, sabe, essas coisas que a gente quer e não pode. Hoje dá. No entanto, o procurador do Trabalho, Jonas Ratier, da Coordenadoria de Combate às Fraudes nas Relações de Trabalho, alerta que o país está próximo de um retrocesso com a alteração do Código Penal que dificulta a caracterização do trabalho escravo. Tecnicamente, jornada exaustiva e condições degradantes são elementos típicos do trabalho em condições análogas à de escravo. Já lá na escravidão colonial, já eram elementos que compõem um conceito. Né? O que eles querem é deixar de ser crime dois elementos que fazem parte do conceito. E é um retrocesso que você nem queira saber no combate ao trabalho escravo, porque essas duas formas de explorar o trabalhador aviltantes, ou seja, botar o trabalhador naquelas condições lá de muito clássico, eu acho que você vê a imagem muito clássica, é do barraco de lona, o trabalhador servindo daquela água, daqueles córregos que o gado bebe, aquelas lagoas que o gado bebe, né? É difícil entender que as condições degradantes é isso. Não é difícil entender. Mas a bancada, hoje não é só a bancada ruralista. Há uma bancada super conservadora hoje que está lutando para retroceder direitos. O texto foi aprovado pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural na Câmara dos Deputados e deve ainda passar por outras 3 comissões antes de ser votado no plenário. Para mudar a situação, o coordenador de projetos de combate ao trabalho forçado da OIT, Luiz Machado, explica que é necessário atuar em 4 frentes, que vão da fiscalização mais rígida, passando pela prevenção e reinserção de resgatados ao consumo consciente. Tentamos atuar em 4 pilares diferentes. Primeiro, o da repressão, que o Brasil já faz através da fiscalização, das punições, das condenações.